um encontro virtual, mais uma noite de aprendizado, de troca de experiências em torno do livro Era Uma Vez para Adultos, psicografia do meu netinho Ellerson, pelos espíritos Michal Faça e Fritz Scheine. Cada noite um conto diferente, um seminário diferente, com muitas surpresas para todos nós, não é, meu netinho? Deixa eu contar. Meu netinho, quando estava divulgando o livro, né, no início, falando a respeito do livro, ele fez algumas enquetes, né? Sabia o que era isso não? Depois que eu descobri, lá pelo Instagram, pelas redes sociais. Aí ele perguntou se você se achava um patinho feio. Gente, 97% das pessoas que responderam falaram que já se acharam um dia patinho feio. E hoje o nosso seminário é sobre essa história tão conhecida, o patinho feio. Mas antes de a gente fazer o seminário, né? A gente vai escutar a historinha. Será quem vai trazer hoje, hein? Vamos abrir as páginas do nosso livro? Pra gente ver quem é que vai trazer a historinha de hoje. Quem que vocês acham que é? Já tem assim uma dedução? Vamos ver, meus netinhos? Vamos ver quem é que vai trazer? Daqui a pouco eu volto, hein? Daqui a pouco eu volto. Olá, amigos! Boa noite! Eu sou o Patinho Feio. Sejam bem-vindos ao nosso seminário. Hoje eu quero contar para vocês a minha história. Em um velho jardim, uma pata chocava seus ovos assentada sobre o ninho. Havia vários dias, esperava seus filhotes romperem a casca. Certa manhã, quá, quá, ouviu de repente, e 5 lindos patinhos saíram do ninho, mostrando sua delicada penugem amarelinha. Como é grande o mundo aqui fora, disse a mamãe, o mais esperto de todos. A pata acariciou-o ternamente com a asa e disse: E você acha que o mundo é só isso? Está enganado, meu filho. O mundo é bem maior. Vai muito além daquela cerca. Agora mesmo vou levá-los para um passeio, para que possam admirá-lo. E quando a feliz mamãe preparava-se para sair do ninho, viu com muita surpresa que ainda havia um ovo, meio escondido entre as palhas. Ainda falta um ovo, disse com certo aborrecimento. E como é grande e diferente! Bem, vou terminar de chocá-lo. Assentou-se novamente e continuou aquecendo-o por vários dias. Certa manhã, ouviu o canto do recém-nascido. Piu, piu, piu. Era eu quem tinha nascido. Piava com voz muito rouca. Como é feio, disse a mamãe quando me viu. Será que é um peru? Bem, vamos saber quando entrar na água. Sua surpresa foi quando na manhã seguinte todos os seus filhotes, inclusive eu, Patinho Feio, moviam-se na água com certa elegância. Talvez tenha me enganado, disse a mãe, observando que eu não era tão feio como parecia. Não há dúvida, este também é meu filho. Depois de dar algumas voltas com a família pelo terreiro, a mamãe pata disse: Agora vou levá-los para conhecer o papai. Quando o virem, vocês devem esticar o pescoço e bater as asinhas. Mas fiquem perto de mim e tomem muito cuidado com o gato. A família dirigiu-se para o galinheiro. Alegre e orgulhosa, a mamãe pata mostrou-nos os seus filhotes, as outras aves, que olhavam a todos com carinho. Mas ao me verem,
o patinho feio, cochichavam e riam da minha feiura. O pato aproximou-se de mim, o meu pai, e deu-me uma bicada. Deixe-o em paz, disse a mamãe pata. Que mal coitado fez a você? Nenhum, mas é tão feio que não pude resistir à tentação de dar-lhe uma bicada. Mesmo desapontado, o pato disse que podiam ficar no curral. Porém, como continuava sendo alvo de zombarias e bicadas, certo dia em que a mamãe pata se descuidou, eu fugi por um buraco da cerca. Caminhei até me cansar. Quando a noite já se aproximava, cheguei a uma lagoa desconhecida. Como estava com sono, deitei-me sobre a relva para esperar a manhã seguinte. Ao amanhecer, 2 patos selvagens aproximaram-se e, entre risos e brincadeiras, disseram: Veja só como ele é feio. É mesmo, nunca vi tanta feiura. Que culpa tenho eu de ser assim tão feio? Queixei a todos que podiam me ouvir. De repente, soaram os disparos junto à lagoa. Os 2 patos selvagens tentaram fugir, mas foram abatidos por 2 tiros certeiros. Enquanto isso, eu me encolhi e tratei de me esconder no meio da relva. Ali permaneci, tremendo de medo, até dar de cara com um enorme cachorro que olhava para mim. Achei que ia ser estraçalhado pelos dentes afiados daquele animal, mas ele deu meia volta e se afastou. Será que sou tão feio que nem os cachorros atrevem-se a me morder? Pensei, e logo os disparos continuaram. Passaram-se muitas horas, até que eu tive a coragem de seguir caminho. Já anoitecia, quando avistei uma casinha escondida entre as árvores. Andei até lá, entrei e encolhi-me no cantinho escuro. Como estava muito cansado, adormeci profundamente. Naquela casa morava uma velhinha com um gato e uma galinha. E logo cedo descobriram que eu, o patinho feio, estava ali. O gato perguntou: Você sabe arquear as costas e fazer ronron? Não, foi a resposta que eu dei. Sabe botar ovos? Perguntou a galinha. Também não, respondi envergonhado. Então você não sabe nada, retrucou a galinha. Nossa dona não vai querer você aqui. Muito triste, abandonei a cabana e percorri o campo até encontrar uma lagoa para nadar. Por muitos dias eu permaneci ali, mas o frio do inverno congelou a água, deixando-me preso no gelo. Um camponês que passava por ali salvou-me da morte e levou-me para a sua casa. A família do camponês ficou encantada comigo. Seus filhos resolveram usar-me em brincadeiras. Tanto brincaram comigo que eu me assustei, quis voar e derrubei uma jarra de leite que estava sobre a mesa. Irritada, a camponesa ia dar uma vassourada em mim quando eu consegui fugir. Certo dia, em que eu chorava a minha desgraça junto a um pasto, eu vi majestosos cisnes deslizando pela água em silêncio. Vou me aproximar dessas belas aves, pensei. Vão me dar muitas bicadas, mas não importa. Prefiro morrer de uma vez. E sem titubear, atirei-me à lagoa e, curiosamente, os cisnes vieram nadando até mim. Preparava-me para esconder a cabeça sob a asa, esperando a morte, quando vi minha imagem refletida na água. Que surpresa! Eu já não era mais um patinho feio, era sim um belo cisne. Na mesma hora, 2 crianças chegaram correndo à lagoa e gritaram contentes. Outro cisne, e mais bonito que os outros. E enquanto os velhos cisnes se aproximavam para saudar-me, o patinho feio levantou a cabeça. Eu mesmo, levantei a minha cabeça com orgulho e elegância e comecei a nadar, muito feliz por saber que eu era, na verdade, um formoso cisne.
Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da minha história. Mas para poder compreendê-la melhor, a nossa querida vovó Luzia vai explicar tudinho. Ela vai explicar toda a minha história e nós vamos compreender as lições morais que ela traz. Muito obrigado e até mais. Gente, que belezura só, esse patinho feio. Até que é bonitinho, né? Tem nada de feio, não. Uma gracinha que às vezes a gente se olha e acha feio, né? Você já foi assim com vocês? Não, direto, gente. Às vezes eu me olho no espelho, até hoje, né? Mesmo mais idosa, que a gente tem vaidade, né? A gente olha no espelho, vê a roupa, não gosta, se acha um patinho feio, né? Esquece de ver o cisne que a gente traz dentro da gente, né? Vou contar pra vocês um segredo, vou contar. Antigamente eu falava cisne. As minhas aqui em casa falaram assim, mamãe, toma cuidado aí pra não falar errado, é cisne. Aprendi, viu, minha Zetinha? Não vou falar errado, não. Mas o nosso seminário de hoje é em torno de um patinho feio, pra gente entrar no clima mais um pouquinho, vão escutar, né, a voz maravilhosa da Aline Charrade com o violonista Lucas Felipe, que eles vão trazer para nós uma música tema dessa historinha e depois vocês vão ter eu de novo, né, a vovó Luzia, que vai fazer o seminário para vocês do Patinho Feio. Vamos então escutar a música para nós poder começar o nosso seminário. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você,
Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste de você, ele não desiste de você. Boa noite, meus netinhos! Tudo bem com vocês? Belezura! Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual dessa noite, né? Ainda bem que o Patinho Feio já contou a história, né? Só vocês iam achar que era Branca de Neve, né? Que já foi, inclusive, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Espelho até trincava se fosse comigo, né, meus netinhos? Mas o que o espelho tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje. Pois vocês vão descobrir. Vou pôr ele aqui no lago, junto dos patinhos, né? Gente, é uma beleza dessa esse patinho, não é? Aí vocês verem, gracinha, bem diferente dos outros, né? Mas vamos aprender hoje o que essa historinha tão conhecida. Você já contou? Já contou essa historinha para seus filhos, pros seus netos? Já? Gente, é bonitinha demais, adoro contar essa história, que ela nos ensina tanto, né? Eu sempre fiquei assim imaginando o que ela podia ensinar. E agora os espíritos Friedshine Mihalfas, no livro do meu netinho Ellison, vai esclarecendo. Gente, essa música de hoje derrete o coração da gente, né? Maravilhosa. Adorei. Na voz da Aline Charrade e do Lucas Felipe, o violonista, né? Os contos infantis traduzem para todos nós mensagens de altruísmo. Leva-nos a profundas reflexões, meus netinhos, sobre os mais diversos temas, né? Patinho Feio é um conto do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Foi publicado, gente, em 11 de novembro de 1843. Bem antiga, né? E está perdurando pela história. Muitas vezes, e na maioria delas, né, as histórias, elas vão traduzindo realidades. E não raro, né, são situações que aconteceram ou que ainda vão acontecer, mas à guisa da fantasia, né? Que a história sempre tem os seus adendos para poder trazer assim esclarecimentos ao nosso coração. E segundo Andersen, o próprio escritor, Patinho Feio é o retrato simbólico da sua própria história, gente. É a sua autobiografia escondida por trás do animalzinho, o patinho. Você já sentiu? Já? Já sentiu o patinho feio? Olha, eu vou ser sincera com vocês. Às vezes a gente olha no espelho, tem dia, você acorda amarrotada, né? Ou então assim, numa hora que você apronta, olha no espelho, quase cai pra trás, né? Se acha um patinho feio. Às vezes acontece, né?
Mas com o Andersen, parece que foi uma vida inteira, né? Ele se sentindo um patinho feio. Mas a história começa com o nascimento de 6 patinhos, né? Aqui só tem 4, 5, 6. 6 patinhos, não é? Mas olha pra vocês verem. 6 patinhos nasceu e um deles era totalmente diferente dos demais. Era uma ave fora do ninho. E aí já começa as possibilidades da gente poder, assim, meditar a respeito. Olha, as nossas famílias consanguíneas, embora se tenha semelhança física, muitas vezes nós nos sentimos um peixe fora d'água, né? Um pássaro sem ninho. Quantas vezes nas formações familiares a gente já se sentiu assim em determinado instante da nossa vida, né? E existem no seio doméstico aquelas almas que são afins, né? Vinculadas pela afetividade, que segue estreitando os laços pelas variadas existências, mas também tem os outros membros, que às vezes são avessos entre si, com comportamentos, sentimentos divergentes, que vão gerando assim conflitos dos mais variados, né? Na infância e na adolescência, é muito comum. Adorei isso aqui. O sentimento de não pertencimento. Sexualidade traz umas coisas modernas, né? Nunca tinha ouvido falar disso. Sentimento de não pertencimento àquele clã familiar. É muito comum, né? Em outras palavras, acho que não é daquele lugar, né? Que não é daquela família. Principalmente quando se iniciam as negativas dos genitores, da família de um modo geral, para algumas situações. Então a criança, quando fica escutando não, o adolescente dos seus pais, dos seus familiares, já começa a achar que a família aqui do outro que é melhor, né? Que não pertence àquela família. Bom, então é o sentimento do não pertencimento. Pertenço realmente a essa família? Muitos até falam, verbalizam, né? Mas nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, meu Zetinho. Não tem jeito, sabe o quê? Que nós temos a família que merecemos. Não é a família que a gente gostaria de ter, não. Nem aquela que a gente idealizou possuir. É a família que a gente precisa para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento espiritual. Então, o patinho feio, ele nasceu no meio de uma família que, de fato, não era da sua mesma origem, né? Vocês estão vendo, né, que ele era bem diferente, né? No entanto, era necessário que ele passasse por aquelas experiências difíceis. Inclusive, para o despertamento dos valores. Quando a gente passa por experiências difíceis, a gente desperta tanta coisa boa dentro do nosso coração, né? Principalmente no que tange a compreensão da vida. O aprendizado no trato com as pessoas. E principalmente o respeito para com todos, né? Ao final da jornada, conforme nós escutamos o próprio patinho contar, né? No final da jornada, o patinho se torna o belo cisne, conseguindo tudo que aprendeu. Gente, vou confessar pra vocês uma coisa. Antes eu falava cisne. Depois que eu aprendi que era cisne.
é cisne. As meninas ficam falando assim, toma cuidado, mamãe, falar errado lá. Então transformou-se num belo cisne, aquele que amealhou toda a experiência e se transformou de um patinho feio, transformou-se naquela belezura toda, né? Então nós devemos aproveitar as experiências também na nossa caminhada. Às vezes a gente se sente esse patinho feio, mas vai despertando aí as potencialidades da sua alma. De repente, você olha no espelho e tá vendo o belo cisne, né? Belo na lagoa da vida, convivendo com os familiares. Quando a gente aproveita aquilo que a divindade nos confere, que são dádivas para o nosso crescimento, no convite reparador da nossa evolução, né? Então, se nós estamos achando muitas vezes que estamos fora do ninho, vamos tratar de entrar nele. Olha lá, meu Zetinho, tá achando que tá fora do ninho? Entra dentro dele, vai entrando dentro dele, né? Aproveitar a oportunidade para o despertamento do amor, né? No clã familiar, no ambiente doméstico, né? Mas a história, como sempre, né? Todas as histórias, vai nos trazendo assim vários ângulos de análise, de reflexões. E tem uma parte dessa historinha que fala muito fundo ao meu coração. A gente que é mãe, né? A gente sabe desse sentimento que desperta no coração da gente. Desde o momento que a gente descobre, né, que tá grávida e o bebê fica movimentando dentro da barriga da gente, já vai assim despertando sentimentos, né? E essa história, ela fala muito da esperança de mãe, que era a mãe dos patinhos, né? Todo processo gestacional gera expectativa nos futuros pais, né? Assim, tanto os animais irracionais quanto os seres humanos, né? Aguardam os filhos com muita alegria. Antigamente, né? Era assim, aquela gostosura da espera, que a gente não sabia o sexo, né? Hoje em dia, sabe o sexo rapidinho, né? E a probabilidade de errar é quase nula, né? Mas na nossa época, não. Na minha época, né? Que eu vou falar da minha idade. Na minha época, gente, fazia a simpatia, né? Pra poder descobrir se era menino ou menina. Olhava a barriga, palpava, disse que barriga mais redonda era menina, mais caída era menina. Aquelas coisas de interior, né? Mas, hoje já se sabe. Mas era aquela expectativa gostosa, né? O que vai ser meu primeiro filho? Ser menino ou menina, né? A gostosura toda. Então, os animais irracionais também têm isso, né? Essa manifestação da alegria, do cuidado, né? São visíveis na natureza, quando os filhos chegam para a família, na prole, né? Vocês já assistiram lá naqueles programas da televisão? Eu adoro ficar assistindo aquelas de animal, que mostra, né? Os filhotinhos, as mães cuidando, dando comidinha na boquinha, né? Assim que cuidando deles até assim ter a independência. E assim também são os nossos filhos, né? Os nossos rebentos que chegam, todo cuidado, né? E a gente fica eufórica, né? Ansiosa quando se trata da chegada de um filho, com raras exceções, né? Existem casos também, são mais raros, de mulheres que não queriam engravidar, que ficaram grávidas e que rejeitam, né, a criança desde o princípio. Isso existe. Mas, de uma maneira geral, a alegria é infundida nos corações. E a mamãe Pata, né, da historinha, ela acreditava que estava chocando 5 ovinhos, né? Eram 5 ovos que ela via ali no seu ninho. E quando eles nasceram, ela se encheu de alegria, né? O coração da mãe, ó, quá, 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 quá. Ficou alegrinha, alegrinha. Mas, de repente, gente, ela percebeu lá no ninho, no meio das palhas, que tinha um ovo perdido, né?
ela não estava esperando que havia mais um filhote. Aqui nós temos uma reflexão muito curiosa, porque antigamente, né, não tinha jeito de ver se era gêmeos ou se não era, né? Às vezes nos partos, isso há muito tempo atrás, né? Isso já não é nem do meu tempo, é antigo mais ainda do meu tempo. As mulheres ficavam grávidas, barriga grande, depois quando é fé, ia ter lá o parto, né, normal, nascia um, de repente as parteiras falavam, tem mais um, né? Me assustava, né? Achava que era só um, veio dois, né? Até nas páginas do Antigo Testamento tem isso, né? Essa alegria de vir mais um filho sem esperar que estava esperando mais um. Mas, a princípio, né, a pata da história, ela ficou aborrecida, né? Chocou 5. Aí eles nascem, achou que já podia sair do ninho, a ver lá, quando é fé, tem mais um para chocar, né? Mas com amor de mãe, ela logo se afeiçoou e foi chocar por mais alguns dias para que pudesse nascer. Mas quando nasceu, gente, olhou para ele, aí viu que o filhotinho era bem diferente dos outros, né? Bem diferente. E no princípio, ela criou uma certa repulsa, até reprovação. Mas depois ela começou a enxergar o filhotinho de maneira diferente. Sabe por quê? Que ela tinha esperança de que o patinho, na medida que crescesse, pudesse se modificar. Isso é uma esperança de mãe, né? Você conhece alguma mãe que acha o filho feio? Mas se tiver problema, né? Toda mãe acha o filho lindo, gente. Às vezes as pessoas que olham ao entorno falam assim, não é tão bonita assim não. A mãe acha que é assim, modelo de revista, né? Por quê? Porque é o despertamento do sentimento gostoso, do carinho, do afeto, do amor. Então assim, ela viu que ele era diferente dos outros, mas despertou no coração dela também o carinho de mãe. Diz, inclusive, né, que nós, os pais e mães, somos coruja, né? Gente, será que faz essa comparação? Coruja tem um olhão grande, né? Fica assim, atenta, né? Tudo os filhotinhos. Deve ser por isso, né? Mamãe coruja, né? Aquela assim, que acredita que o filho é diferenciado, que o filho é maravilhoso. E às vezes até fica cega mesmo, acha que o filho não possui nem defeito, né? Tem mãe que não vê defeito dos filhos. E todos têm defeitos, né? Então são pais e mães, às vezes, deslumbrados, né? Que não conseguem ver como os filhos verdadeiramente são. Mas existem alguns outros pais que são diferentes. Que se fecham ao sentimento do amor, que renegam os filhos. Principalmente quando eles são problemáticos, né? Filho problemático, pai e mãe quer, às vezes, deixar de lado, né? Que é aqueles que mais precisam de amor, quer deixar de lado, né? Tem pai que diz que não faz parte da realidade familiar, né? Esse menino é diferente de todo mundo, não é da nossa família, não. Às vezes até os pais verbalizam isso, né? E numa linha oposta, nós temos aqueles que conseguem enxergar a realidade, né, do ninho doméstico, daquele ambiente familiar, que percebe os defeitos, os vícios dos filhos, mas tenta ajudar os rebentos, né? Tem esperança que eles possam se modificar, que o tempo vai transformá-los. Então esse terceiro caso é o caso da parte da história, né? Ela percebeu as diferenças, mas tinha esperança de que isso mais tarde pudesse se alterar à medida que o patinho fosse crescendo, né? E a mamãe pata aguardava, né, que o patinho feio ele pudesse se tornar tal e qual os seus outros filhotinhos. Então, a simbologia que quer nos falar muito, né? Que muitos de nós
tivemos a bênção da paternidade, da maternidade na nossa vida. E muitos de nós acreditamos, como pais e mães, que os nossos filhos são de nossa propriedade. Tem pai e mãe que acham que filho tem que ficar debaixo das suas asas, né? Não quer deixar sair para o mundo. E a gente começa a traçar meta, começa a traçar objetivo para que eles possam alcançar, para que eles possam cumprir. A gente faz plano para os nossos filhos, gente, para eles poderem executar. Nós nem sabemos se eles queremos ou queremos saber se eles querem aquele caminho ou não querem, né? Já aconteceu isso aí na sua casa? Já? Você que é pai e mãe? Nasceu, às vezes nasceu, gente, nem é adulto ainda, nem é adolescente ainda, né? Nasceu e a gente já fica falando assim, quando meu filho crescer vai ser médico. Quando meu filho crescer vai dar continuidade aos negócios da família. Porque são as nossas idealizações. E a história, ela vai mostrando um pouco da relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, principalmente no convite a saber lidar com as diferenças, sejam aquelas de ordem física ou as de ordem moral. Então, o convite do conto, primeiramente, né, é um convite de aceitação. Buscar aceitar cada um como seja. Parar de ficar idealizando, meus netinhos. Idealizando as pessoas, fantasiar a situação e experiência, respeitar as diferenças. Mesmo que os demais sejam totalmente diversos de tudo aquilo que a gente acredita, né? Porque a beleza em tudo, gente. A gente precisa aprender a enxergá-la, né? Tem até um livrinho infantil que chama A Beleza na Diferença, né? Tem beleza em tudo. Belezura é só. É claro que também existem, né, as diferenças de comportamentos. Por quê? Porque filho não é molde, não, né? Você costura? Você costura aí na sua casa? Você sabe que eu costuro, né? Quando que a gente costura, a gente pega o molde e risca, né? Fica tudo igualzinho as peças, né? Tem uma diferencinha, outra na costura, mas o molde, tudo mesmo tamanhozinho, tudo do mesmo jeito. Filho, não é assim não. Não. Tem molde não. Cada um é uma individualidade. E quando o filho destoa de tudo aquilo que os pais ofereceram, tomando caminhos diversos, que aqui a diferença dele é física, mas a história quer ensinar um pouquinho mais. A gente quer ir além, né? No ensinamento moral. Emmanuel, gente, na sua sabedoria, né? Sabedoria, no livro Consolador, ele fala, né? Que quando os filhos, eles receberam todos os recursos educativos que os pais puderam dar, inclusive a severidade, e por acaso quer seguir outro caminho, tem que deixar aí, gente. Dói no coração, né? Mas tem que deixar para quê? Para viver experiência, para viver o aprendizado que a vida ensina, gente. Quando eles não conseguem retirar os ensinamentos, o aprendizado, naquilo que a gente trouxe por meio da educação, nós os pais, logo depois a vida de alguma maneira vai ensinando, né? E nós que somos mães, os pais também, né? Sempre tem esperança. Esperança é a última que morre, né? De que os rebentos, que os nossos filhos vão se transformar em pessoas melhores, que vão buscar o seu aprimoramento diário, né? Para que eles possam se tornar homens e mulheres de bem. Todas as vezes, vou falar, todas as vezes que a gente fica intolerante com aquilo que é diferente, o sofrimento é maior ainda. Tanto para a pessoa,
quanto também para o diferente, aquele que está vivendo uma experiência contrária. Então imagine esse patinho, olha pra vocês verem a carinha dele, né? A gente fica até compadecido. O que é sofreu com essa família, né? Olha você vê, os patinhos tudo, ó, imponente, né? Bem orgulhosinho, assim, só bonito, né? E o outro era menosprezado por todos. E diante dessas situações, gente, de discriminação, de preconceito, de exclusão, várias são as maneiras que nós lidamos com essa experiência. Como não estamos habituados a enfrentar, né, aquilo que nós verdadeiramente somos, a gente elabora o quê? Mecanismos de fuga, para poder resolver aquela situação, não enfrentando, mas de outra maneira, né? A benfeitora Joana de Ângeles, né, no livro Despertar do Espírito, pela mediunidade de Valdo Franco, ela fala desses mecanismos de fuga. Compensação, deslocamento, projeção, racionalização, introjeção. Gente, eu vou falar com vocês. Tava estudando, que a gente tem que estudar, né, para poder fazer o seminário, né, para apresentar. Sou burrinha, custei a se pegar. É a idade, né, gente? Vai cair nas ideias da cabeça. E essa linguagem psicológica, não tô acostumada, né? Mas li, assim, vou explicar o que eu entendi, né? Depois vocês lêem lá no livro, que tá numa linguagem mais, assim, aprofundada. Só pra gente entender e poder perceber qual foi o caminho que o Patinho Feio tomou, né? Qual foi a fuga dele diante dessa situação difícil da discriminação. Muitas vezes, a gente toma o caminho da compensação. O que é isso, gente? Compensar em algo, consciente ou inconscientemente, aquilo que nós não temos coragem de transformar. Demonstra a nossa insegurança interior. Vou dar exemplo, fica mais fácil, né? Fanatismo, por exemplo, religioso, é um tipo de compensação. Explicou lá a benfeitora Joana de Ângeles. O indivíduo, assim, tem dificuldade de poder transformar a sua vida, não tem muita convicção daquilo que está seguindo como uma doutrina. Então ele quer compensar de alguma forma no trabalho, no sentido assim de ficar fanático, né? Tudo é religião, tudo é ensinamento e não consegue viver outras realidades, né? A pessoa tem dificuldade em casa com a família, ela não sai da casa espírita. Toda hora que você olha, ela tá lá na casa espírita, manhã, de tarde, de noite, né? Você só vê e fala assim, nossa, fulano de tal, terefeiro exemplar. Nem sempre, né? Que às vezes tá com problema lá na casa dele, doméstico, né? E quer fugir pra casa espírita. É fuga psicológica. Tudo em excesso, gente, é compensação. Tudo aquilo que a gente excede, porque a gente está compensando alguma coisa que está nos fartando. Vai compensando, né? Então a Joana diz que atitudes exageradas em qualquer área vão camuflando os nossos desejos inconscientes opostos. Então, geralmente, o exagero ocorre para poder compensar. E a pessoa, ela se sente bem, mas não resolve o problema, gente. Não resolve de jeito nenhum. Acaba aflorando mais tarde em um distúrbio mais grave. Pessoa, por exemplo, compensa na comida, né? A que come uma belezura, sente gostoso, vai comendo, depois fica empachada, né? Tem má digestão, depois arrepende amargamente, chora. Tem até aquele povo que tem aquela doença, como que chama? Bulimia, né? Come muito, depois coloca para fora, porque fica culpado de tanto que comeu, né?
Então, assim, às vezes, nesse mecanismo de compensação, nós fingimos ser aquilo que não somos. Então, é um mecanismo de fuga para essas vivências de dificuldade na nossa vida. Também tem o deslocamento, né? Quando o indivíduo cria um critério de censura, ele sabe onde e quando pode fazer alguma coisa. E vai deslocando sentimento de animosidade para outras pessoas ou situações que não aquela que está sendo vivenciada. Então a pessoa, por exemplo, tem um contratempo na casa espírita. Vamos falar em torno de espiritismo, né? Então na casa espírita tem uma discussão, ou então ela tem assim um desentendimento, né? Não concorda com uma coisa que o dirigente da reunião está pedindo. Aí ele não tem coragem, né, de poder se exaltar, de falar, de mostrar quem ele é na reunião. Então ele engole a seco, né? Tá doido para falar, para poder expor, engole a seco. E quando chega em casa, desconta no filho. Tem nada a ver com aquela situação, né? Brigando, às vezes até violentando verbalmente, né? Quando não é fisicamente. Então é a mesma coisa também. Às vezes o marido ou a esposa, né, briga com o cônjuge, não tem coragem de dizer tudo pro cônjuge. Aí chega no trabalho, desconta na secretária, desconta em outra pessoa lá do escritório, né? Quebra objeto, tem gente que desconta, né? Quebrando objeto. É um fenômeno de fuga, né? Chamado deslocamento. Tem também a projeção. Esse é bem comum, esse já ouviu falar, né? Esse foi facinho pra mim. Entendi, né? Projeção é o que é? Projetar nos outros, né? Circunstâncias, lugares, aquilo que nós somos. A gente ignora certas deficiências que a gente tem, às vezes até conhece, né? E não quer aceitar e começa a projetar nos outros. Combatendo, né? Que é o pior. Combatendo nos outros um comportamento que está nos incomodando, que na verdade é nosso, que nós estamos vendo na outra pessoa, né? É muito comum isso acontecer no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né? Até é muito comum dar esse exemplo daqueles chamados machões, né? Aqueles homens que querem ser machão, que fica combatendo e até às vezes violentando, né, os homossexuais. Na verdade, pode ser em algumas vezes, né, um homossexual embustido, né, que não aceita a homossexualidade em si, então quer matar no outro, né, os homofóbicos. Então isso é facilmente identificado, diz Joana de Ângeles, quando se tem uma honesta aceitação de si mesmo. Aí a gente para de projetar nos outros. Tem, gente, a racionalização. Olha, esse aqui, diz a Joana de Ângeles, né, benfeitora, que é o mecanismo de fuga de maior gravidade. Sabe por quê? Porque a gente busca justificar o erro mediante aparentes motivos justos. Gente, tô ficando assim, até confusa, né? Porque todo dia a gente vive isso, não vive? Esses outros você já viveu também? Eu já vivo toda hora isso. Racionalização, então, que é o pior, a gente vive demais, né? Tá justificando o erro nosso, você fica assim, faz uma coisa errada, a pessoa vai chamar atenção, a gente quer escamotear, né? Por panos quentes. Sempre tem que ter uma razão para ter aquele comportamento infeliz. Não quer admitir, né? Quer racionalizar, quer justificar. E ninguém pode mudar um comportamento se recusar, né, a aceitar conscientemente para poder, assim, trabalhar para melhor, né? Então, o intelecto, né, vai buscando justificativa diante
do mal que nós estamos realizando. É preciso ter assim, uma vontade muito severa, né? Para poder realmente transformar, sair daquela condição para buscar uma melhor, né? E sabe o que é? A síndrome de Gabriela. Você assistiu a novela? Aquela musiquinha que falava, eu sou assim, eu nasci assim e viverei assim. Síndrome de Gabriela, né? Isso é mal de família. Fui criado desse jeito, né? Racionalização. Mas, na historinha do Patinho Feio, o mecanismo de fuga dele é a introjeção. Esse que mais importa para nós, né? É quando a pessoa introjeta para dentro de si. Tem a projeção, que é pôr para fora, né? A introjeção é colocar dentro de si qualidades, olha pra vocês verem que interessante, qualidade das pessoas ou defeitos como se lhe pertencessem. Então, às vezes, a gente vê um ídolo, né? Um herói pra gente. A gente se ama, identifica com ele e quer ficar parecido com ele, né? Então vai assumindo roupa, vai assumindo hábito, traquejo, modo de falar, comportamento. Isso acontece muito nas novelas, né? Tem lá o ídolo vestindo uma roupa, cortando o cabelo de um jeito, a gente vai e imita, né? Faz tudo igualzinho. Então, assim, assumir uma outra personalidade que não é a nossa, né? Que não é a nossa realidade interior, vivendo ilusão, fantasia, introjetando. O Patinho Feio, desde pequeno, ele vai sofrendo repreensões. Ele sofre repreensão da mãe, do pai, dos irmãos. Qual o motivo? Qual o motivo? Ser diferente. A linguagem do conto, né? Ser feio. Não apresentar o mesmo padrão que eles possuíam. E essa rejeição inconsciente da mãe vem desde o momento que ela descobre que havia um ovo para ser chocado. E ela vai demonstrando o quê? Aborrecimento. Mais tarde, ele, o Patinho, vai sofrer preconceitos pelos mesmos motivos com outros animais. Onde o Patinho Feio vai vivenciando essa experiência difícil e vai repetindo, né, na sua mente aquela frase que ele escutou a vida inteira, gente. Você é muito feio. Você é muito feio. Então o que aconteceu? Ele introjetou para dentro de si essa crença que era dos outros, que os outros que achavam ele feio. Mas ele podia se achar bonito, não era? E nesse mecanismo de fuga, o que ele fez? Ele acabou introjetando essa vivência na sua vida como se pertencesse a ele, acreditando naquela realidade, né? Cada pessoa, gente, tem o direito de acreditar no que ela quiser, não é? Ela tem o direito de ter a opinião dela, mas nós não podemos nos deixar envolver pelo que o outro pensa a nosso respeito, né? Nas nossas relações diárias é muito comum isso. Precisa selecionar aquilo que a gente escuta, passar as informações pelo crivo da razão, para nós percebermos, né, a mensagem emitida, se ela é verdadeira, se ela é útil, se ela é boa, conforme ensina as 3 primeiras de Sócrates, né? Porque se for verdadeira, se o que a pessoa está falando é verdade, gente, a gente deve agradecer, tentar modificar, para quê? Para a gente melhorar. Mas se for uma opinião da pessoa, disse Jesus, né? Bata ali o pó da sandália e segue adiante, né? Mas o Patinho Feio não. Patinho Feio, ele foi introjetando tudo aquilo que pensava a seu respeito e acabou desenvolvendo o quê? A baixa autoestima. Não conseguia, né, perceber em si as qualidades e nem se valorizava mais, né, meus netinhos? Olha, vocês tem um momento da historinha, meu coração até cortou, né? Quando os cachorros encontraram o Patinho Feio no meio do matagal, né? Eles estavam caçando os patos selvagens, né?
e aí achou lá o patinho no meio do matagal. O patinho acreditou que o cão não atacou ele porque ele era feio. Olha pra vocês verem. O cão atacou porque ele estava procurando, era ele, estava procurando os patos selvagens. Então assim, ele começou realmente a acreditar que tudo à sua volta era por causa da sua feiura. Então nós não podemos nos deixar envolver emocionalmente com essa situação. Por quê? Porque nós vamos ter dificuldade de aceitar e principalmente de transformar o nosso comportamento. Então, meus netinhos, nós precisamos estar vigilantes para não deixar introjetar na nossa vida aquilo que os outros gostariam que nós fôssemos, ou ainda aquilo que os outros pensam ao nosso respeito. Preciso nos valorizar, sem prepotência, é claro, né? Sem, assim, vaidade, mas o enfrentamento dos desafios da nossa existência, né, meus netinhos? Se quer introjetar algo, então que sejam as opiniões altruístas, né? Que seja aquilo que nos faz bem. Às vezes as pessoas também falam bem a nosso respeito, não falam? E a gente fica assim, cheio de dedos, né? Diz até que não pode elogiar porque dá como fala, vaidade nas pessoas. Não, mas se a pessoa tá achando que a gente é uma pessoa de bem, que a gente tá fazendo bem, se a gente acha que não tá fazendo, então vamos introjetar isso na nossa vida e começar a fazer, né? Vamos viver a coisa boa, ao invés de ficar puxando só coisa negativa, né? É preciso viver as coisas boas para gerar o quê? Paz e harmonia ao nosso derredor. Toda situação difícil, meus netinhos, é convite, né? Para que nós consigamos vencer, seguir adiante. E nós temos condições de superar. Olha essa idade que eu tô, quantos desafios já foi vivenciado? Uns consegui, outros não. Todo mundo é assim, né? Tem os momentos que a gente consegue, outros que a gente não consegue superar. Mas quando a gente passa por essas experiências difíceis, às vezes ficam algumas sequelas, né, meus netinhos? Abrem-se assim as feridas emocionais, que é de difícil cicatrização. Tem um capítulo, né, nessa historinha, o Patinho Feio, que a espiritualidade fala sobre as feridas emocionais. Todos nós as trazemos na intimidade do nosso coração, né? Durante largos anos, né, o Patinho escutou essa frase que nós nos referimos, você é feio, trazendo-lhe terríveis conflitos, gerando nele, inclusive, a dificuldade no relacionamento interpessoal com os outros animais. Ele sentia-se, né, de menos-valia na sociedade em que ele estava, que não podia contribuir. Por causa da sua feiura, gente, pode uma coisa dessa? Pode, que a pessoa vai acreditando, né, nessa realidade, nessa triste realidade que as pessoas querem impor nele, né? No caso, os animaizinhos. Mas na vida cotidiana isso acontece, não foi a história do Andersen, do próprio escritor que foi se sentindo menosprezado por todos por causa da sua feiura. O que acontece? Que começa a viver a pessoa, né? Começa a cultivar, gente, a autopiedade, que é terrível, né? A autocomiseração, é o coitadinho, né, na linguagem popular, que é extremamente pernicioso. É muito negativo. Nós não podemos de maneira alguma deixar que as feridas emocionais, elas não se cicatrizem dentro do nosso coração. E se a gente fica remoendo, né, enfiando lá ainda mais a vivência, o pensamento naquela situação, o que acontece? Ferida, ao invés de cicatrizar, ela abre mais. A gente vai ficando abatido, vai gerando desequilíbrio cada vez mais ao nosso derredor.
Muitas feridas emocionais que surgem em nossa jornada, meus netinhos, advém da fase intrauterina. Ou mesmo a primeira infância. Tem muita coisa que a gente traz gravado dentro de nós, inconscientemente, né? Vem lá do período que a nossa mãe estava grávida, gerando transtornos, né? Por não sabermos lidar com aquela situação. Os consultórios terapêuticos estão cheios de adultos que carregam conflitos, né? Porque às vezes a mãe está grávida, ela tem alguma vivência que às vezes não dá importância, né? Um pensamento malsão, uma fala menos feliz. Tem mãe que fica a gravidez toda repetindo, né? Uma situação, uma frase, um pensamento. Isso é transferido para o ser informação. Porque quando a gente gera, né, no nosso ventre um filho, ali há uma ligação. Ligação espiritual, mas também física, né? Porque não é através do cordão umbilical que ele tira todos os nutrientes, né? Para poder desenvolver fisicamente. Então ele recebe ali toda a energia, toda a vibração do corpo materno, né? E é preciso que a gente aprenda a desvencilhar dessas situações desastrosas. Tentando curar o quê? A ferida emocional. E a gente pode usar de um remedinho. Sabe qual? A pílula do Evangelho. Gente, a gaze do respeito. Pode usar a asepsia do silêncio. Pode usar a pomada do perdão. Para curar essa chaga que está latente aí nessa ferida emocional que tem permanecido em nós, mas que precisa ser curado. Achei tão poético, gente, adorei esse solidário, esse textinho. Pílula do Evangelho, né? A gente vai tomando esse medicamento que nos fortalece, que nos revigora. Porque Evangelho é vida, né, gente? Boas novas de alegria que Jesus nos trouxe, né? A mensagem do Evangelho, ela chega assim, refertando o nosso coração, né? Trazendo consolo, trazendo orientação, uma mensagem que nos sustenta para a nossa jornada. Mas utilizando também da gaze e do respeito, né? O respeito nas nossas relações é tudo. Coisa pior que existe no mundo é a gente desrespeitar alguém e ser desrespeitado também, né? Então, o respeito, ele faz com que se cure muitas feridas emocionais geradas no coração das pessoas. Esse aqui, então, é um remedinho eficaz, né, para curar a ferida emocional. A asepsia do silêncio. Gente, é difícil demais silenciar, né? Vocês viram que eu quase não falo, né? Gente, silenciar na hora certa é complicado, né? Porque na hora que a gente tá nervoso, né, naquela briga lá familiar, no seio doméstico, a gente sempre acha que tá com a razão, a gente quer falar mais que o outro, né? E tem a pomada do perdão. Perdão é remédio santo, já falava Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna. É quem perdoa que fica bem, né? Que se sente melhor com a vida, que se sente revigorado. Então a gente vai utilizando de toda essa maletinha, né, dos primeiros socorros. Você tem nessa casa essas maletinhas? Pois então, elas vão ajudando a cicatrizar as feridas. Você sabia que tem diferença de ferida de machucado? Porque a ferida é mais profunda, né? Quando a gente tem um cortezinho assim, faz a asepsia ali, passa o remedinho rapidinho, cicatriza, né? Às vezes até um corte tá lá cortando uma coisa na cozinha, né? Dá um talho assim no seu dedo, você aperta assim, ó, a pele, de repente, ó, quando é fé, fez o tampão, né? Coagulou
e aí não sai mais sangue. Então, rapidinho. Agora, se for um corte mais profundo, aí precisa dar ponto, né, gente? Aí demora um pouco mais para poder cicatrizar. Tem aquelas feridas também que não cicatrizam de jeito nenhum, né? Pelo menos assim, dura um largo tempo e precisa ter maior cuidado com elas, né? Isso também é as feridas da nossa alma, né? Mas essa história do patinho feio, e agora que tem, né, a nossa referência, né, ao espelho que a gente estava usando no início do nosso trabalho, que vocês achou que era Branca de Neve, né? A história é bem sugestiva quando ela convida a cada um de nós a olhar para o espelho, né? Quando o patinho feio, depois de muitos dias, muitos anos, ele foi passando, né, por várias experiências que vocês escutaram lá na historinha, até quando é fé, ele chega no lago, né, junto com os cisnes que estavam lá, maravilhosos na lagoa, e eles, os cisnes, é que convidam o patinho para olhar na água, né, olhar no espelho d'água. Quando ele olha, ele se vê, ele nunca tinha olhado a sua própria imagem e já havia se transformado num belo cisne. Então, olhar no espelho, gente, logicamente, não é apenas uma atitude narcísica de poder ficar olhando a nossa beleza exterior. Não é isso, não. É olhar-se para dentro, né? Perceber a nossa imagem interior, autodescobrir-se, valorizar aquilo que nós temos de melhor. Olha, meus netinhos, vou falar uma coisa para vocês. Nós somos únicos no planeta. Você sabia disso? Não tem uma pessoa, não existe. Na face da Terra, dos bilhões de pessoas que existem, não existe uma pessoa igual a nós. Não existe duas pessoas iguais. Mesmo os gêmeos univitelinos, né, que fala que nasceram da mesma placenta, que são idênticos, né, na semelhança física, tem diferenças, principalmente no comportamento. Então não há um indivíduo igual ao outro. E daí a importância de nós valorizarmos, não é? Percebermos a beleza que cada um traz à intimidade. Que beleza tão relativa, né, gente? O que é belo para mim, para você não é, para o outro é. E assim vai. E é isso, essa diversidade é que nos ajuda a vivenciar as experiências e ter uma vida, assim, mais diversificada, né, nas experiências. Todos nós, meus netinhos, temos as potencialidades divinas dentro do coração, que às vezes teimamos em não manifestar. A gente esconde lá dentro do baú, né? Então é preciso escancarar a porta. Escancara aí a porta, né? Olha no espelho, gente. Perde a oportunidade, não. Sem medo, né, de encontrar-se. Sem medo de ver o que está lá para ser visto, né? E começa mesmo pelo espelho físico. Vai no espelho do seu banheiro, do seu quarto, do seu guarda-roupa. Fica olhando no fundinho dos seus olhos, né? Olha para sua alma. De repente você acostuma. E aí faz o trabalho para dentro, né? De análise interior. Olha, gente, é preciso que a gente se ame. Vou falar, viu? Quem não se ama, não ama a ninguém. Então a espiritualidade, né, sobre a questão do espelho, nos traz um textinho tão bonitinho. Eu vou compartilhar com vocês. Olha pra vocês verem que bonitinho que eles falam. Olhar-se no espelho é olhar para dentro. Olhar-se no espelho é observar a beleza que nos circunda. Olhar-se no espelho é perceber falhas, mas também notar as conquistas grandes e pequenas. Olhar-se no espelho é enxergar
como verdadeiramente se é. Ah, que profundo isso, gente! Bonito, né? A espiritualidade trazendo para nós o valor desse trabalho contínuo que a gente precisa fazer para poder perceber o belo cisne que nós trazemos dentro de nós, que ainda somos muitas vezes patinhos feios, né? Às vezes, na nossa jornada, a gente precisa do concurso amigo, né? De outros cisnes que fala pra gente poder olhar no espelho. Simbólico isso, né? Que às vezes a gente veste uma roupa, vamos dar um exemplo bem corriqueiro. Você veste uma roupa ali no espelho, tá até se sentindo bem, né? Bonita. Aí uma pessoa chega e fala assim, nossa, mas que roupa linda, a gente fica melhor, né? Aí você fica bonita. Ou então assim, você arruma seu cabelo, você faz uma maquiagem, né? E tá se sentindo feia. Tá achando que tá bom. Aí uma pessoa encontra com você e fala assim, menina, olha no espelho pra você ver, tem espelho nessa casa não, como que você tá bonita? Aí a gente olha no espelho para poder ver o que a outra pessoa está dizendo. E a gente olha com outros olhos e acaba se achando bonita mesmo. Então, assim, é uma realidade que a gente vive. Aqui é um exemplo corriqueiro. A gente pode falar de valores também morais. A pessoa acha que não é nada, né? Tá com baixa autoestima, não tá se valorizando, não tá se amando. Precisa que alguém dê aquela sacudidela, né? Sacode assim para acordar, né? Para poder ver que realmente se é. Nós não podemos, meus netinhos, nos permitir ficar embotado dentro de nós mesmos. Se cultivar o que há de melhor na nossa intimidade, habituando, né, a olhar no espelho físico para enxergar, no espelho de dentro para nos ver, para que um dia a gente consiga realmente, né, curar essas feridas emocionais, transformar as nossas debilidades, para poder descobrir as qualidades e virtudes que todos nós trazemos dentro do coração, porque é a centelha divina, é a centelha que está presente em nós, somos filhos de um Pai amoroso, de um Pai extraordinário, que é Deus. Gostou, meus netinhos? Gostou do nosso encontro? Nossa, gente, foi de profunda meditação, né? Patinho feio. Isso porque assim, todo mundo um dia se sentiu, né? Patinho feio. Acho que sim, né? Mas não deixemos nos envolver por isso, porque vocês fala que é feio, mas eu não vou falar que é mais bonitinho que os outros, né? Ai, que gracinha que é. Nossa senhora, uma belezura só. Adorei nosso pano de fundo, né? Trazendo a historinha do patinho feio. Bom, acho que já falei demais, né? Hoje nosso encontro foi mais corridinho, né? O importante é assim, a informação, né? A mensagem que chega para poder nos ensinar. Porque às vezes não é a quantidade, né? Não é o tempo. É assim, a essência, né? Do encontro que importa. Bom, se você gostou, né? Você sabe. Dá aí o seu like, né? No vídeo, compartilha com os amigos para poder participar com a gente, poder assistir os outros encontros, né? Tá só passando os encontros, seminários, né? Daqui a pouco acaba o Era Uma Vez para Adultos, né? Nossa senhora, eu adoro quando eu não tô aqui fazendo a reflexão, né? Os personagens que faz, fica assistindo tudinho. É gostoso para poder aprender, né? Bom, então eu quero agradecer vocês tudinho por estar conosco, né? Fica tudo com Deus e até breve, se Deus quiser. Boa noite pra vocês, meus netinhos.
Vocês voltou? Voltou pra poder me ver? Pegaram na boca da botija, né? Tô aqui exercitando, né? Olhar no espelho. Pra gente poder ficar bonita, né? Primeiro fica bonita externo, pra depois ficar interno. Eu aprendendo, né? Tem que ser o contrário, beleza? Interior, pra poder sair pro exterior, né, meus netinhos? Mas foi bom você ser voltado e me pegado aqui com a boca da botija, né? Porque queria anunciar pra vocês, né? Cabeça demais esquecida, gente. Queria anunciar pra vocês nosso próximo encontro, né? Pra vocês poderem já ficar aguardando, quem sabe até ler antes, né? Muita gente seguindo a gente. Bom, o próximo encontro é a Menina do Leite. É uma história pouco conhecida, mas vocês vão adorar. Porque faz muito parte do nosso cotidiano. Vocês vão ver. Vem participar com a gente, tá bom? Semana que vem. Até mais. Fica tudo com Deus. Agora eu vou mesmo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você.